Sou o Padre Paulo da Eucaristia, Lindo da Paz. Tenho 8 anos de vida sacerdotal, há 18 anos na vida da Fraternidade Jesus Salvador, e fui convocado e convidado a estar com vocês falando sobre o tema Amor aos Irmãos e Fraternidade, #alguns. É se dar sem esperar nada em troca desta união, é ter alguém pra contar na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão, maior valor não há, é feito. A passagem bíblica que eu quero partilhar um pouco com vocês é da carta de 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. E aí continua o versículo 21, é este o mandamento que recebemos, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós temos ao longo do percurso bíblico, desde os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, como a história também de José do Egito, história de traições dos irmãos. No caso de Caim e Abel, de maneira especial, até Saramago escreveu colocando Caim a uma tradução e uma maneira de enxergar a história de Caim que eu não concordo muito, que é de um homem livre das autoridades, ou talvez até um rebelde que se rebelou contra as autoridades e encontra um valor nisso. Eu particularmente olho Abel e a história de Caim e Abel da seguinte forma: Caim na verdade era um invejoso do seu irmão Abel. Na verdade ele tinha uma baixa autoestima, ao contrário de Abel. Também não acho que Abel fosse o ator protagonista da história. Eu acho que ele era muito mais coadjuvante do que protagonista. E eu falo desses dois grandes personagens bíblicos, primeiro, dessa baixa autoestima de Caim. Essa é a primeira coisa a ser vista. E isso continua a acontecer na humanidade. Quando você percebe que no caso de Abel, que era muito mais amado por Deus, o seu sacrifício era aceito por Deus e subia rapidamente aos céus, e no caso de Caim não. Isso ainda permanece. Dentro de casa, nós vemos do relacionamento entre irmãos, que existe meio que uma competição, até mesmo para chamar a atenção dos pais. Os pais, aparentemente, ao menos ao olhar dos filhos, e eu acredito que de fato seja assim, ao menos ao olhar dos filhos, amam mais a um do que a outros. Os pais ou as mães, de maneira especial, dizem não acontecer esse tipo de coisa. É claro que eu não estou querendo colocar em Deus essa ideia humana de amor para com o homem, até porque já foi dito que o padre Miguel Júnior, que assim a gente chama ele de Miguel Júnior, mas o padre Miguel acabou de falar, e há poucos tempos atrás a nós, de quê? De um amor, ou da grandeza do amor de Deus ao homem. Por que eu voltei à pregação dele e por que eu entrei em Caim e Abel? Eu comecei primeiramente pelo lado trágico da vida de relacionamento entre irmãos, porque pode existir ou não amor entre os irmãos. A grande questão é de 1 João, que Jesus coloca um dado que é extremamente importante para quem tem fé, para a vida de fé. Ele diz que esse amor a Deus, que é impulso da própria graça, é impulso do próprio amor que foi recebido, deve ser dado também ao irmão. E essa atitude de devolver esse amor a Deus por meio do irmão e diretamente a ele, é o que faz com que se apresente ao mundo um homem de fé de verdade, que acredita que ele é o enviado de Deus, que ele é o Messias e que ele é a doação plena. Esse é o tipo de amor de Deus, a ponto de entender que ele subiu no alto madeiro da cruz e morre lá por amor à humanidade e quer que aqueles seus seguidores o sigam. Mas bem da verdade, vamos ser sinceros aqui,
Não é tão fácil amar, né, os irmãos assim. É óbvio que todos nós em algum momento sentimos um pouquinho de inveja, temos um momento de baixa autoestima. Aqueles que tocam bem, cantam bem, aqueles que pregam bem, falam melhor do que eu. Às vezes eu sou alguém que estou escondido num canto, e normalmente esses ressentidos por falta de baixa autoestima olham sempre as dificuldades da comunidade como se não fossem suas também, seja paroquial, seja na vida religiosa, seja onde for. Todos os pecados, bem como as virtudes da comunidade, eu também estou inserido nela. Um escritor famoso chamado Amedeo Tintini, sobre vida religiosa, fala exatamente isso, que não tem como nós fugirmos do processo da vida comunitária quando estamos dentro dele. E amar os irmãos dentro da vida comunitária, por isso que eu peguei a música do Tiaguinho, a gente cantou o refrão, exprime de fato como deve ser o amor para com os irmãos, gratuito. Não é porque ele é bonito, inteligente, capaz, forte, grande, famoso ou não famoso que eu devo amá-lo. Eu devo amá-lo simplesmente porque ele é meu irmão. Ponto. Todos os dias a gente está a fim de amar. Poucos dias atrás eu coloquei até uma hashtag que eu amo alguns dos meus irmãos. Isso não quer dizer que eu não conviva com todos, que eu não seja fraterno com todos, e fraternidade quer dizer isso, quer dizer amor entre irmãos, mas não é todo momento que eu, Padre Paulo, quero me doar, não é todo momento que eu quero me gastar, não é todo momento, embora essa seja a nossa vocação primeira. Quem disse que nós não traímos a nossa vocação primeira? Quem disse que nós não ferimos, hora ou outra, aquilo que deve ser, que é o nosso chamado enquanto pessoa humana? Há momentos que nós não queremos amar, por isso a hashtag alguns, né? Não sejamos hipócritas de dizer que nós amamos a todos, amamos todo mundo, e já vamos começar a oração agora, a rezar para curar vocês e o coração do Padre também, porque depois de uma situação como essa, vocês descobriram que em alguns momentos vocês são mais, como eu, são mais Caim do que Abel. Quando o seu sacrifício não é aceito, quando aquilo que são as suas virtudes e os seus dons não são vistos e aplaudidos pela comunidade, você se coloca por de fora dela, como se não fosse irmãos dessa comunidade pérfida, ferida, machucada, e na verdade você só é mais um que faz parte de uma comunidade de feridos e virtuosos ao mesmo tempo. Não somos nem deuses e nem demônios. Eu acredito que nós somos a mistura de erros e acertos o tempo todo, e é isso, esse reconhecimento do que somos de fato, faz com que nós aprendamos cada dia mais a amar, a se gastar aos irmãos. Não com um amor qualquer, mas com um amor que é exaltado pela vida cristã, que é a caridade. E a caridade nada mais é do que ser para o outro, gastar-se, doar-se inteiramente ao outro, a ponto de gerar vida. Aceite que dentro de você tem um Caim, e vamos transformar esse Caim em um Abel. Alguns momentos, talvez, matar esse Caim será impossível. Talvez ele venha para fora, a gente evangeliza ele e coloca ele no lugar dele e recomeça de novo. Vamos rezar um pouquinho com esse refrão da música do Tiaguinho, que é bastante importante e revela para nós a grandeza do amor de Deus no homem, de Deus para com o homem e do homem para com o outro, que nós chamamos de irmão. Se dá sem esperar nada em troca desta união, é ter alguém pra contar na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. Maior Senhor Jesus, hoje nós pedimos a vós a graça de sermos estes, capazes de se dar uns aos outros sem esperar nada em troca, fazendo o outro compreender a tua grandeza, fazendo o outro compreender que é porque vós, que sois Deus, nos amaste por primeiro, que nós somos capazes também de uma doação ao outro,
uma entrega total, de modo que nas trevas, como diz a primeira carta a São João, seja colocado ou revelado luz. Senhor, nós queremos nos dar uns aos outros sem esperar nada em troca, não por beleza ou por virtudes, por grandeza, por dons grandiosos que são ovacionados por tantos. Nós não queremos amar somente a estes, mas abraçar a todos os irmãos da nossa comunidade ou não, demonstrando a eles que de fato nós temos fé, que foi revelado a nós a grandeza de um Deus feito homem, que subiu no alto madeiro da cruz e nos amou, tornando assim capaz o amor entre os irmãos. E nesse amor entre os irmãos, revelar a tua grandeza, a grandeza do teu amor, Deus. É se dar sem esperar. Oria la balareira, la balareira, la balareira. Oria la balareira, la balareira, la balareira, la balareira. La balareira, la balareira, la balareira, la balareira, la balareira, la balareira, la balareira. Oria la balareira, la balareira. Se dá sem esperar. Nada em troca desta união, é ter alguém pra voltar na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há, é feito irmão. Eu sei que não é muito fácil amar, mas Jesus, feito homem, Deus feito homem, mostrou ser possível. Às vezes, ou muitas vezes, nós somos o Caim de alguns Abéis que estão à nossa volta. Em alguns momentos, talvez menos, nós somos alguns Abéis em volta de Caíns. E assim, a gente segue o baile. Dê uma olhadinha no seu interior e descubra aí o Caim que habita em você. Mas também não deixe de olhar e reparar que em momentos ou em algum lugar também existe um Abel. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Desculpa, não precisa falar bom dia não. Não, vocês começam, gente? Tô com uma dúvida. Só fala olá. Eu achei que era lá. Desculpa, tá me na cabeça. Vou convidá-los a abrir a passagem em Mateus, capítulo 21, versículos 18 ao 22. Tá tudo bagunçado isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Peraí, vamos colocar a ordem nesse negócio aqui. Olá. Genérico isso, hein? Tá. Olá. Oi, gente. Tá bom. Onde dirigiu-se Jesus ao templo. E enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direito fazes isso? Ai, desculpa, é errado. Louvado sejam Jesus e Maria. Eu sou o Padre Paulo da Eucaristia. Já vacilou, mano.
ficar esse. Vai ser a melhor. Vai ter que fazer o making off depois. Tá gravando, vai virar meme. Olá, pode? Entendi, né, menina? A porta atrapalhando. Só de making off eu já ultrapassei os 15 minutos que era pra estar falando pra vocês aqui. E acabei errando até a passagem bíblica. Coloquei no 5:20, é 4:20, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu? Mas vamos lá.